E aí, galera, bom dia. Vamos aguardar a galera chegar aqui, por favor. Estão chegando aí. Terminei a aula do primeiro ano agora. Aí é um tempinho que a gente... Bom dia, já nasci. Bom dia, meu brother. Estamos juntos. Esperar a galera chegar um pouquinho mais aí, ver se chega mais alguém. Já nasci, você vai jogar cartola esse ano? Porra, não sei, cara. Me fizeram um convite aí para poder fazer parte de uma liga aí. Aí eu tô analisando. No ano passado eu participei e tal de uma liga. Só que às vezes eu acabei perdendo algumas rodadas, porque às vezes eu esqueci de escalar o time, são esse meio de semana, cara. Porque, por exemplo, Rodada de meio de semana quebrava. me ferrava, cara. Meio de semana me ferrava. E aí eu perdi, eu acabei, às vezes perdia para escalar e eu perdia muito ponto na liga, eu não ganhava nada, entendeu? Uhum. E aí, mas valia pelo churrasco no final do ano, entendeu? Assim que é bom. Mas então, esse ano eu não sei se eu vou montar meu time, se eu vou entrar na liga, eu tô pensando. Mas assim, interessante eu estar na liga porque você é, é competitivo, entendeu? Aham. Fazer só ponto por fazer é meio que, entendeu? Então é bom, legal você competir com a galera. Essa ligas em torno é para 100 pessoas. Aí eu estou guardando um convite. Até amanhã tem que mandar a resposta, se eu participar ou não. Mas vamos ver. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Galera, vamos fazer o seguinte. Esperando mais gente ainda. Esperar mais um pouquinho, ver se chega, mas para não ter que começar a aula. Só mais 2 minutinhos. Para 3 minutinhos, né? 11h10 a gente continua, começa a nossa aula. Só mais 2 minutinhos, tá, gente? Para ver se chega mais alguém aí. Começar a nossa aula. Galera, e do mais, como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão? Estão tranquilo? Estão mais ou menos? Estão o quê? E na medida do possível? Na medida do possível. Na medida do possível. Na medida do possível, como é que nós estamos? Tudo bem, né? Galera, eu acho que tem uma luz no fim do túnel aí pra gente voltar. Vocês querem voltar? Ou vocês não querem voltar? Não sei, acho que não. Não querem voltar? Por quê? Gostando de estudar em casa. É bom, né? Ah, não, Deus me livre, quero voltar o quanto antes possível. Saudade da galera?
Demais. Vamos lá. Acho que quem chegar é isso aí mesmo. Vamos para o nosso livro? O nosso livro, então. Ah, não, nós estamos no nosso livro, não. Vamos falar de... Nós estamos falando do nosso olho humano. Deixa eu abrir meu slide, né, cara, de olho humano, então. Hein? Olho humano. Vamos para o nosso capítulo 14. CCR. Estamos falando de olho humano, pré-CCR. Gente, o que eu uso com vocês, né, é o mesmo material que eu uso. Ótica da visão. É o mesmo material que eu uso com pré, tá, gente? Não tem diferença nenhuma, não, tá? Não fiquem achando que eu vou trabalhar diferente. Assim, claro que nós vamos fazer um número maior de questões. O ano que vem é para fazer questões. O ano que vem é para melhorar o tempo, melhorar a velocidade com que a gente trabalha. Né? O ano que vem é para isso. Melhorar isso aí. Nós temos que ser mais velozes. Estão vendo aqui meu slide? Tudo certinho? Tudo de boa? Eu vou ampliar aqui, tá? Gente, então essa aqui está falando do olho humano e a gente vai falar agora das estruturas dentro do olho humano. Então, esse aqui é um pedaço do capítulo 13, um pedaço do capítulo 14, né? Então, a gente está fazendo uma mistura aí, tudo junto, que o nosso foco é o capítulo 14. Então, já conversei com vocês sobre a questão de ilusão de ótica, discutimos sobre os tipos de hemisférios cerebrais, a psicologia usa isso, a psicopedagogia, a psicologia, terapeuta ocupacional, a parte de terapia não medicamentosa trabalha com esse esquema. Tá? Claro que tem algumas pesquisas científicas e até questão de lobotomia, né, que é retirada da metade do lóbulo. Tem até um filme, cara, se eu não me engano, é Mãos Brilhantes. Não sei se é Mãos Brilhantes. Acho que é Mãos Brilhantes o nome do filme. Filme um pouco mais antigo, do início dos anos 2000 aí, eu acho, acredito. Mãos Brilhantes é aquele que ele faz a cirurgia nas gêmeas siameses, a primeira cirurgia. Isso. E aí, no final do filme, ele fala que foram um dos primeiros médicos a fazer a lobotomia, que é retirar de metade do lobo cerebral, né? Que é o que nós estamos falando aqui. Então, cara, então existem pessoas que teve essa lobotomia e conseguiu, né, ter uma vida normal, então quer dizer que um pouco disso aqui é desmistificado. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o nosso cérebro ele consegue se adaptar a situações novas. Então, quer dizer que quando você... Deixa eu tirar essa bailarina aqui, que eu fico bugadão quando eu fico olhando para ela, que a hora ela está girando para um lado, ela está girando para o outro, entendeu? Toda vez que eu olho para ela, ela gira no sentido... Ela parece que tem vontade própria. Então, eu vou tirar ela. Mostrei isso para vocês, né? Mostrei isso aqui para vocês. Falei para vocês, se ficarem olhando para o olho aqui dentro, aqui, você vai ver que as amarelas laterais ficam verdes. Se você ficar focado nisso aí, vai acontecer isso. Mostrei isso para vocês, que tudo depende do ponto de vista e do ponto
como pode dizer para vocês, questão de ótica, né? E aí, galera, mostrei isso para vocês e agora vamos falar da estrutura dentro dos nossos olhos. Galera, o Enem já cobrou uma estrutura muito simples para a gente. Galera, quem consegue falar? Então, primeiro vamos lá, ó. Nós temos aqui a nossa pupila, não é isso? A nossa íris, que seria a cor dos nossos olhos. Por exemplo, a minha íris tem cor azulada. Não sei se dá para ver. Deixa eu aproximar um pouco mais da câmera. Estão vendo o azul dos meus olhos? É um azul muito bonito, um azul intenso, né? Difícil, né? Uma pessoa afrodescendente ter os olhos azuis, mas eu tenho, porque eu sou uma mistura de vikings, né? Meus tataravô era viking, com um grande guerreiro africano, né? Eu nasci, mistura de viking com guerreiro africano, tenho olhos azuis. Temos a córnea ali, né? Que seria uma proteção, nós temos o humor aquoso, que fica entre a córnea e a íris e a pupila. A pupila, ela é responsável por permear a passagem da luz, então ela permeia mais ou menos, dependendo da intensidade luminosa a tal qual nós estamos expostos. Então, vamos dizer que você está num ambiente de pouca luz, essa pupila dilata. Se você está num ambiente de muita luminosidade, essa pupila contrai. Então, essa pupila ela se adequa, teoricamente, ao meio e à intensidade luminosa. Maior intensidade luminosa, há uma contração, chamada de midríase, né? E uma dilatação dessa pupila, dependendo da intensidade luminosa. Alguns medicamentos podem causar isso também. Principalmente drogas, principalmente cocaínas, heroínas e drogas sintéticas, ela causa diminuição da pupila. Então, para você saber se a pessoa está com efeitos de entorpecentes, você olha para a pupila dele vai estar contraída. A pupila pequenininha, você olha no olho, aquele pontinho preto lá bem pequenininho no olho. Né? Isso significa dizer que ele está sobre o uso de entorpecentes. Não é só entorpecentes, mas uma das observações que tanto a polícia quanto um médico pode fazer para saber se esse indivíduo está sob efeito de entorpecentes ou não, é olhar a pupila. Assim como a pessoa com uma hemorragia, há uma dilatação da pupila. Para ver se está um acidente de trânsito e a pessoa dilatou a pupila, é uma observação que essa pessoa está tendo uma hemorragia interna. Tá, nós temos dois músculos importantes aqui, ó, que são conectados a essa estrutura que é importantíssima no nosso olho, que é chamado de cristalino. O cristalino é a nossa lente natural. Se vocês perceberem, essa lente ela tem extremidades finas, tá vendo? As extremidades finas, então quer dizer que é uma lente de bordas finas. Então quer dizer que essa lente é uma lente o quê? Divergente ou convergente? Fala para mim. Ei, fala. Convergente. Lente de borda... Hã? Convergente. Convergente. Então quer dizer que a nossa lente natural é uma lente convergente. Essa lente convergente, ela quer dizer o seguinte, então quer dizer que os raios que vão passar aqui pela nossa córnea, pelo nosso humor aquoso, pela nossa íris, né, que vai chegar aqui dentro, vai passar pelo cristalino. Quando passar pelo cristalino, o que vai fazer? Vai ser, né? Vai convergir, vai se juntar em um ponto. E aonde é que vai ser juntado aqui? Vai ser aqui atrás, nessa estrutura que nós chamamos de retina. Então, a nossa retina, lá no fundo dos nossos olhos, é o nosso anteparo, é a nossa tela. É onde que a imagem, tudo que está à minha frente, está sendo formada. Então, se ela é formada pelos raios, tá vendo? Os raios atravessam a minha lente. É uma refração que está acontecendo ali. Atravessam a minha lente natural, que é o meu cristalino, e vão convergir lá na minha retina. Então, quando eles convergem lá na retina, galera, eu tenho uma imagem real. E as imagens reais são como? Direita ou invertida? Invertida. Invertida. Então, lá no fundo do olho, se eu tenho um indivíduo aqui, né, suponhamos, tem uma pessoa aqui na minha frente, aqui, eu estou enxergando essa pessoa aqui na minha frente, lá no fundo do meu olho, essa pessoa está aqui de cabeça para baixo. Cabeça para baixo.
Professor, então quer dizer que tudo que eu enxergo é de cabeça para baixo? Não. Nós temos que pensar que esse estímulo físico, que é a luz, ela serve única e exclusivamente de quê? Ela serve única e exclusivamente de estímulo para que lá na retina aconteça a mágica. Lá na retina vai acontecer a mágica. Lá na retina vai acontecer uma reação química de isomerização, né? Uma reação química que... Então, lá eu tenho duas células, o cônios e os bastonetes. Esses cônios e bastonetes serão estimulados por esse fenômeno físico, esse estímulo físico pela luz, serão estimulados. E ao serem estimulados, eles vão fazer com que uma substância química se converta em um outro isômero, é um isômero cis-trans, tá? E essa reação de isomerização induzida pelos agentes físicos, que é a luz, vai estimular o nosso nervo óptico. E esse nervo óptico vai levar essa informação elétrica agora para o nosso cérebro. E lá no nosso cérebro, essa informação será codificada. Eu nasci o Por cone, isso... Hã? os cones que é de coloração e os bastonetes são de branco e preto, né? Isso, a gente vai começar... cada um desses cônes e bastonetes estão relacionados a uns pigmentos, tá? A gente tem... Na verdade, nós só enxergamos 3 pigmentos, tá? Só 3 pigmentos. A gente vai falar isso para vocês daqui a pouquinho. Tem até uma questão do Enem sobre isso. Eu discuto para vocês sobre os cônios e bastonetes, um pouquinho mais específico. Nós só enxergamos, nós temos nossos cônios e bastonetes só enxergam 3 pigmentos. Tá? E a mistura desses pigmentos é que nos dão essas variedades de cores que existe no universo. Vou chegar lá, tá? Galera, só para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro é muito preguiçoso. Então, olha o processo que tem que acontecer. Tem um objeto na minha frente. Esse objeto ele pode ser uma fonte primária ou secundária de luz. Fonte primária, eu estou pensando numa luz, num sol, numa vela. Ou pode ser uma fonte secundária, um objeto qualquer. E a luz proveniente desse objeto tem que atravessar todas essas estruturas. Então, ele vai atravessar lá a nossa córnea, vai atravessar o humor aquoso, a pupila, vai passar pelo cristalino, vai ser convergido os raios provenientes dele para a minha retina. Entre o meu cristalino e a minha retina eu tenho um humor vítreo, tá? Que é um líquido que tem ali dentro, tá? E vai chegar lá na minha retina. Lá na minha retina é a formação da minha imagem real, menor e invertida. Essa imagem, esse estímulo luminoso que chegou lá dentro, vai excitar 2 células, os cônios e os bastonetes, e a excitação dessas 2 células vai provocar uma reação química que vai gerar um estímulo no meu nervo óptico. Esse estímulo será conduzido até o nosso sistema nervoso central, na área responsável pela visão, e ao chegar lá, ele será codificado isso em uma imagem, em um estímulo visual. Então, quer dizer que esse processo demora um tempo para acontecer, daí o nome persistência retiniana. Se eu ver várias imagens diferentes em curto intervalo de tempo, eu vou perceber que eu vou achar que aquilo está em movimento, que é uma imagem só, eu não consigo distinguir 2 imagens. Ao mesmo tempo acontece quando a imagem que você olha no espelho de você, a imagem que você está olhando no espelho agora de você, não é a sua imagem atual. A imagem que você olha no seu espelho agora, se você levantar e olhar para o espelho, não é a sua imagem real. Não é como você está hoje realmente, é uma imagem antiga. O nosso cérebro, por ele ser essa dificuldade, ou seja, é um processo muito árduo para a formação de imagem. Ele guarda algumas imagens. Só para você ter uma ideia, Maria Clara, você tem cachorro? Sim. Qual é o nome do seu cachorro? Bolinha. Como? Bolinha? Isso. Bolinha, para mim, não trouxe nenhuma imagem, porque eu não tenho essa imagem arquivada no meu cérebro. Mas quando você falou bolinha, você já criou a imagem no seu cérebro. Você está vendo o cachorro no seu cérebro. Mas você não está olhando bolinha agora. Concorda? Que só falar bolinha para você já é associado a uma imagem? Então quer dizer que nós temos arquivadas.
Nosso desenvolvimento humano, se eu fosse voltar para a psicologia do desenvolvimento humano, uma criança, quando ela está começando a conhecer esse mundo aqui, né? Uma criança, pensar de um ano e pouquinho, aí ela olha ali e você fala, cachorro. Ela, toma, gravou aquela imagem. Cachorro é aquilo ali. Aí ela passa pelo um boi e ela fala, cachorro, papai. Você fala, não, cachorro não é boi. Aí ela vai trocar mais uma imagem. Então, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai arquivando várias imagens dela. No cérebro. Nós temos inúmeros arquivos aqui. Então, qualquer estímulo próximo àquele arquivo, o nosso cérebro vai, toma, é essa imagem. Então, quer dizer que a imagem que você tem arquivada de você no seu cérebro hoje, não é você hoje, é você no passado. Eu não sei de quanto tempo, por isso que você faz uma dieta, as pessoas de fora, quem está de fora consegue perceber que você cresceu, quem está de fora percebe que você emagreceu, que você engordou. Você só percebe que você emagreceu, engordou, cresceu quando você vai usar alguma coisa. Usou uma calça e falou, caramba, essa calça tá curta, tá folgada. Então você percebe. Mas quando você olha para o espelho, você não consegue perceber. Porque nós temos uma gama de arquivos lá. Então quer dizer que o meu cérebro só vai trocar aquele arquivo se ele perceber que está muito diferente do que ele tem. Porque a visão é um estímulo químico, ocasionada, causada pelo estímulo físico. Essa imagem que formou no fundo da minha retina é simplesmente para estimular meu nervo óptico a transformar esse estímulo físico em um estímulo químico e automaticamente transformar em uma imagem. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar a falar? Gente, a função do nosso cristalino, né? A função do nosso cristalino é ser uma lente convergente. Então, todos os problemas visuais relacionados às ametropias, quando eu falo de presbiopia, eu vou falar cada uma delas. Hipermetropia, né? E miopia está relacionado ao cristalino. Então, esse meu cristalino ele tem a função de acomodação visual. Então, quer dizer, se eu quero enxergar alguma coisa de longe, uma coisa que estiver mais longe ou mais perto, ele vai se regular. Então, quem é que regula, né, essa espessura dessa lente? Lembra que eu discuti com você já sobre lentes mais grossas e lentes mais fininhas? Né? Lembra que eu discuti isso com vocês? Então, aqui, quem vai tornar esse cristalino mais espesso ou mais fininho são esses músculos chamados de músculos ciliares. Esses músculos ciliares, galera, esses músculos ciliares nada mais não tem a ver com os cílios, ele tem a ver com os cristalinos. Se ele se contrai, o cristalino fica mais fino. Se eles relaxam, ou seja, se a musculatura do músculo ciliar, se eles puxarem, se eles contrair, meu cristalino fica mais fininho. Se eles relaxarem, o cristalino fica mais grosso, fica mais espesso, fica uma lente mais grossa. Tá claro? Então, a função desses músculos ciliares, galera, é acomodação visual. Então, ó, qual é a função dos músculos ciliares? A acomodação visual. E como que ele faz essa acomodação visual? Alterando a espessura do nosso cristalino, tornando ele mais alongado quando ele se contrai ou mais relaxado quando eles se relaxam. Galera, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós envelhecemos, né? É inevitável. Hoje vocês estão aí, jovens, metabolismo alto, pode comer, tomar Coca-Cola, comer lanche todo dia, não vai dar nada para vocês. O Jonassi já é um problema, né? Eu respirar, eu estou engordando. Agora eu respirei o ar um pouco mais fundo, já engordei 1 quilo. A gente começa a envelhecer e não tem jeito, né? É um caminho sem volta. Mas o envelhecimento não traz só problemas anatômicos externos e internos fisiológicos também. E um dos grandes problemas fisiológicos ocasionados pela idade é o enrijecimento, ou seja, esse músculo ciliar, ele perde a capacidade de relaxar. Se ele relaxa, então quer dizer que se ele vai perder, vou mostrar para você daqui a pouco um simulador, nosso cristalino vai perder essa capacidade dele ficar mais robusto, mais grossão. E aí, gente, eu vou ter dificuldade para enxergar de perto.
Então, com o passar dos anos, vai me desenvolver um problema fisiológico no meu olho que eu vou ter dificuldade para enxergar de perto. Vamos falar que doença é essa. É por isso que, se vocês olharem para os pais de vocês, para os tios de vocês, eles pegam o celular deles e fazem assim, ó. Já viram que eles pegaram o celular e não conseguem enxergar de perto? Eles afastam. É chamado de síndrome do braço curto. Vocês já perceberam alguém assim na frente de vocês? Que pega uma coisa para ler e tem que afastar? Já ou não? Sim. Isso normalmente acontece após os 40 anos. Então, se a pessoa está fazendo isso, já sabe que ela tem mais de 40 anos. Né? Entregou a idade. Não tem jeito. Isso acontece depois dos 40 anos. As pessoas não conseguem chegar de perto. Jonassi não vai entregar a idade, porque Jonassi está fudido. Tanto de perto quanto de longe, eu enxergo pessimamente. Eu tenho astigmatismo, que é um outro problema. Tá? O astigmatismo é um problema na nossa córnea ali, né? A assimetria dessa estrutura aqui, ó. Dessa estrutura aqui. E nós vamos explicar também depois qual é cada problema desse. Nós temos que saber 4 problemas visuais, não são os únicos. Isso aqui não é uma aula de oftalmologia, tá? A gente não está na faculdade de medicina. Galera, eu tenho um simulador disso. Então, vamos entender. O que eu tenho aqui? Vamos pensar um objeto. Eu tenho, olha só como que eu já representei meu cristalino. Eu tenho o nosso globo ocular. Esse objeto, os raios provenientes desse objeto, seja raios refletidos ou originados dele mesmo, seja uma fonte primária ou secundária, vai atravessar o meu cristalino e vai chegar na minha retina. Se não chegar na retina ou chegar incompleto, formar antes ou formaria depois, eu tenho um problema. Eu não vou ter uma imagem perfeita daquilo, então eu vou ter um problema visual. E essa interpretação, esse estímulo que vai gerar ali, vai ser interpretado pelo nosso cérebro. Tá? Então, vamos entender um pouquinho como que funciona esse olho humano. A luz entra em seus olhos, a córnea a refrata e ela penetra passando pela pupila e sendo focada pelo cristalino, que são as lentes naturais na segunda parte do olho. Lá na nossa retina vai ter as nossas células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes, que iniciam a transformação de sinais elétricos que a transforma em visão. Então, ele vai transformar aquele estímulo físico em sinais elétricos. Perfeito? Aí nós temos cada estrutura dessa, a gente não vai ficar preso a isso, tá, gente? Vai ficar preso a isso. Né? Não vamos ficar preso aqui, só para vocês verem, ter uma lida, qual é a função de cada esclerótica, córnea, íris, eu coloquei para vocês, tá? Só para que vocês tenham, eu vou mandar esse slide para vocês, fica tranquilo, tá? Na nossa retina, né, que é o nosso objeto de estudo, então, para a física, o que é importante? Músculos ciliares, córnea, músculos ciliares, cristalino e retina. Tá? Na nossa retina, nós temos cerca de 120 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones, que são os nossos sensores ópticos. São eles que vão converter esse estímulo luminoso em sinais elétricos, que serão conduzidos depois por esse nervo óptico. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Então, aqui eu tenho um objeto, esse objeto vai passar aqui para o meu cristalino, vai ser aqui, ó, focado aqui na minha retina, e essa retina eu tenho os nossos cones e bastonetes que vão transformar esse estímulo luminoso em estímulo elétrico, que será conduzido pelo nosso nervo óptico. Fechado? Aqui, mais ou menos, tira um pedaço da retina para mostrar para a gente, é mais ou menos assim que estão se organizados essas células, esses cones e esses bastonetes. Eu tenho aqui mostrando para a gente quem são os cones e quem são os bastonetes. Né? Mostrando para a gente que oscila muito. Lá eu falei 120 milhões, aqui eu estou falando 125, então oscila. Né? As pessoas não é uma máquina completamente igual. Né? A gente tem algumas oscilações. Então, vamos pensar em torno de 120 milhões, 125, em torno de 120 milhões, em torno de 6 milhões. Então, tem mais cones, tem mais bastonetes do que cones. Tá? Os bastonetes, visão monocromática. A substância química responsável pela sensibilidade dos bastonetes é a rodopsina. Rodopsina é uma substância química dentro dos bastonetes. Quando a luz incide sobre essa molécula da rodopsina,
Esta gera um sinal elétrico que é transmitido às células nervosas presentes na retina. Como assim? A rodopsina ela se transforma, uma molécula cis se transforma em trans e vice-versa. Então ela vai ter uma reação de isomerização. Vocês já estudaram o cis-trans? Isomeria geométrica? Em química? Lá em química orgânica? Já estudaram isso? Ei, galera. Ei? A gente não viu isomeria. Não viu ainda não, né? Vocês vão ver mais à frente. Então, não vou nem mostrar a molécula, o que é cis, o que é trans agora. Tá? Os cones. Estão vendo que os cones, eles estão lá. E eu tenho 3 tipos de cones. 3 tipos. Os L's, o M e o S. Está vendo que cada tipo de cone está responsável por um comprimento de onda? Então, em torno de 400 é os cones L's, em torno de 500 é o cone M, em torno de 575 é o cone S. Cada comprimento desse de onda está responsável pelas cores. Então, para cada comprimento de onda, eu tenho um cone específico que vai ser estimulado. Tá? E aí, galera, olha. Então, nós temos uma teoria de Young, ou Yang, como queiram falar. Cada comprimento daquele está relacionado a um tipo de cor. Então, quer dizer que eu vou ter cones responsáveis pelas cores vermelho, verde e azul. Perfeito? Então, tem um cone red, o blue, tá? Esses cones são os que são responsáveis por estrutura, por cada percepção de cor. E de acordo com o que eles são estimulados, eu tenho as variabilidades luminosas. Então, eu tenho um pigmento para verde, para vermelho e para o azul. E a mistura dessas cores é o que dá o mundo que nós enxergamos. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês já estão percebendo que eu já coloquei os cones aqui de acordo com cada pigmento. Olha só, o E, o azul, o L, o vermelho e o M, o verde. Então, você está vendo que cada cone é responsável por um tipo de pigmentação, ou seja, um tipo de sensibilidade ao comprimento de onda. Tranquilo? Então, o comprimento, o cone S vai ser responsável pelo pigmento azul. Então, chegou, ele vai ser excitado quando chega o azul. Quando chega o verde, ele é excitado. Quando chega o vermelho, ele é excitado. E esses estímulos diferentes vão gerar as cores diferentes. Eu tenho um simulador para mostrar isso para vocês. É chamado de sistema RGB. Já viram falar nisso? RGB? Sim. Já, né? RGB. Red, Green e Blue. Tá? Então, esse sistema RGB, essa mistura dessas cores lá nos nossos cones, é o que vai estimular esse mundo fantástico que nós enxergamos. Caramba, Deus é perfeito, né? Eu paro e fico de bobeira com Deus. Eu fico realmente de bobeira. Falo assim, Deus o Senhor é magnífico. Como que constrói algo tão complexo? É difícil para entender. Imagine quanto difícil é construir. É algo sempre imaginável, foge da função humana. Hoje eu nasci. Oi. Falando nesse sentido, você já ouviu falar sobre o estudo Eva mitocondrial? Sim. Cara, eu nunca tinha escutado esses dias vendo uns vídeos que eu descobri sobre isso, porque a gente não estuda isso na escola, né? E esse estudo já é 1970 já. E, tipo, a gente nunca ouviu falar sobre isso. Então, né, gente, porque o que acontece, Maria Clara, muitas coisas depende muito da área de conhecimento que você vai atuar. Então, provavelmente, se você for para essa área biomédica, né, você vai ouvir falar sobre isso. Então, quer dizer que as complexidades de tudo que existe depende do nível que você se encontra. Por exemplo, eu só estou dando o sistema RGB para vocês aqui agora porque caiu uma questão do Enem falando exatamente sobre isso. Você está me entendendo? Eu estou num nível de complexidade de fisiologia médica. Você não vai achar em nenhum livro de biologia o sistema RGB.
Se você quiser aprender sobre RGB, você vai ter que ir para a internet, pesquisar ou pegar um livro de fisiologia médica. Que aí você vai estudar sobre os cones e bastonetes. Você está me entendendo? Então, nós estamos num nível de complexidade agora, nessa aula, que eu vou dar para vocês sobre a ótica da visão humana, é no nível, vamos pensar, o nível básico do ensino superior. É como se nós estivéssemos aqui, agora, nesse exato momento, dando uma aula para um curso de farmácia, um curso de medicina, um curso de odontologia, um curso de fisioterapia, um curso básico de fisiologia médica, para eles entenderem como que funciona a visão humana. Eu saí do nível médio e agora estou discutindo com vocês nesse nível que permeia o nível superior. Ah, por que você fez isso? Porque eu gosto de fazer isso, cara. Eu gosto de fazer isso. Eu podia ter pulado isso aqui, não está no livro de você. Mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de levá-los a pensar algo superior ao que vocês estão pensando. Eu preciso fornecer para vocês conhecimento para que vocês consigam fazer qualquer tipo de equação que vier a cair para vocês. Então, sempre vou puxar o nível para cima. Sempre vou fazer isso. Mas não está no livro de vocês o sistema RGB. Vai se encontrar no nível médio. Tá? Galera, eu tenho um simulador para vocês. Tá vendo aqui? RGB. Show? Olha como... Eu vou tentar... Vou mostrar para vocês um simulador que ele é simplesmente fantástico. Tá? É como que funciona. Vai abrir. Relaxa que ele vai abrir. Eu estou num simulador. Suponhamos que eu estou tentando enxergar os nossos cones. Não é isso? Então, aqui eu tenho os nossos cones. Vamos abrir aqui. Isso aqui é o meu cérebro. Não chega a luz alguma, meu cérebro vai achar que é o quê? Preto. Negro, preto. Ó, chegou o pigmento vermelho, só quem é excitado? Os cones. O red. Quanto mais vermelho chegar, mais intenso será o vermelho. Se chegar só uma luz monocromática vermelha, você vai interpretar que aquele objeto é vermelho. Suponhamos que chegou só verde, ele vai interpretar que é o quê? Verde. Professor, se chegar os dois, o meu cérebro interpreta que é o quê? Amarelo. Sensacional, né? Fala para mim se não é sensacional. Professor, não vai chegar vermelho e verde na mesma intensidade, não. Vai chegar vermelho e azul na mesma intensidade. Eu vou achar que isso aqui é o lilás. Lilás. Estão vendo que à medida que eu diminuir a intensidade do vermelho, eu vou mudando a tonalidade. Olha, está ficando roxo. Tá vendo? Professor, então à medida que eu vou diminuindo a intensidade, olha, as cores, elas vão variando de acordo com a intensidade. Olha que eu tenho ali, ó. Olha como vai mudando a cor. Eu vou aumentando a intensidade de um comprimento de onda, de estímulo, e vou mudando completamente a cor. Mas se chegar, professor, os 3 pigmentos na mesma intensidade, o que meu cérebro vai interpretar? Que é branco. Fala para mim se isso não é massa. Fala para mim se isso não é massa. É coisa de doido, né? É muito massa, cara. É muito massa. É coisa de Deus, cara. Não é de doido, não é de Deus. Também acho. Coisa de Deus, né? Mas que é irado, é. E aí, gente, a ideia do cinema, a ideia da ficção científica, a ideia é confundir o nosso cérebro, né? Então, se você entende como isso é processado, você consegue confundir o nosso cérebro das mais diversas formas possíveis. Perfeito? Show! Então, voltando para os nossos slides. Eu só fiz aqui um pequeno apresentação. Já viram falar em daltonismo? Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho, cara. Eu vou ter que terminar minha aula. Gente, como eu disse para vocês, eu estou levando vocês, eu estou permeando vocês ao nível superior. Porque eu preciso que vocês tenham um nível de conhecimento maior do que vocês, mas não adianta, cara.
Eu sei que eu tenho um problema com competitividade. A minha esposa sempre fala, Jonas, você é muito competitivo, cara. Eu não gosto de jogar Uno comigo, que eu não consigo brincar. Eu quero competir, eu sou altamente competitivo. Então, quando eu olho para vocês, eu olho para vocês potenciais indivíduos competitivos, que vão competir pela uma vaga em uma federal. Então, não tem jeito. Não consigo sair desse número. Não consigo. Não consigo. Não adianta. Não adianta. Eu sou competitivo e eu quero treinar vocês na melhor maneira possível para competir lá fora. Não adianta. Esse é meu problema. É um problema que eu tenho. Vou fazer o quê? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Então, gente, olha só. Na maioria das vezes, o daltônico leva anos para perceber a deficiência. Como sentir falta de algo que nunca viu? Não tem como. Devido a fatores genéticos ligados ao cromossomo X, então quer dizer que é uma doença genética ligada ao cromossomo X. Você herda isso das mulheres, não é isso? As mulheres têm muito menos probabilidade de serem daltônicas do que os homens. Por quê? Depois só isso em genética mais um pouquinho, né? Porque as mulheres, por exemplo, têm 2x. 2x. O homem tem um X só. Então quer dizer que se aquele X que eu herdei da minha mãe veio com problema de pigmentação e não enxergar uma cor, então eu sou daltônico. Agora, para ter a minha irmã, para ela ser daltônica, suponhamos, ela precisa herdar tanto isso do gene do meu pai quanto da minha mãe. Se eu herdar da minha mãe, já sou daltônico, porque meu outro cromossomo é Y. E como ele é X, então por isso que homens é muito mais comum ter esse... E existem umas figuras, né, estiara, para a gente poder determinar se a pessoa é daltônico. Olha para a tela, vê se vocês conseguem enxergar esses números. Consegue enxergar os números aí? 2, 3, 8. Conseguem? 12, Sim. 7. Sim. Se vocês conseguem enxergar, vocês não são daltônicos. Quem é daltônico não enxerga. Perfeito? Aqui a gente vai falar de acomodação visual, mas deixar a acomodação visual para a nossa próxima aula, tá? Galera, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre acomodação visual. Depois nós vamos falar sobre como que isso caiu no Enem. Vamos falar também sobre miopia e hipermetropia. Aí eu entro no último capítulo do livro de vocês. Um forte abraço. Não faltem a minha próxima aula. Tá? É de suma importância. Suma importância. Um abraço e até mais. Falou, Jonas. Valeu, brother. Tamo junto, Murilão.